O que o Evangelho de Marcos nos ensina num primeiro momento é que o Evangelho de Cristo, que as boas novas que nós recebemos de Jesus, o Filho de Deus, são parte de uma única e poderosa história de salvação, arquitetada, planejada antes da fundação do mundo. O novo começo em Cristo já estava pré-determinado antes do começo de tudo em Gênesis. Eis aqui a manifestação na história daquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento. O que Marcos está nos ensinando, meus irmãos, é que nós não seremos capazes de entender o Evangelho de Jesus, Filho de Deus, se nós não olharmos para o Antigo Testamento. Isso fica ainda mais claro quando nós consideramos o público para quem Marcos escreve. Como concordam os estudiosos da Bíblia, desse Evangelho, para ser mais específico, Marcos escreveu para um público formado de gentios, formado por não-judeus, muito provavelmente moradores da cidade de Roma. E é bem provável que é de lá, de Roma, que Marcos escreve esse evangelho sob a direção do apóstolo Pedro. Então vejam, ao contrário de Mateus, que escreveu o seu evangelho para um público formado por judeus, mostrando no seu evangelho que Jesus é o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, Marcos não tem essa preocupação, porque o seu público é formado por não-judeus. E nós veremos nesta série que nós estamos começando hoje aqui no Evangelho de Marcos, que são mesmo poucas as citações do Antigo Testamento no seu Evangelho. São poucas. E que ele, Marcos, toda vez que cita costumes judaicos, faz questão de explicá-los detalhadamente para que o público formado por não-judeus entenda o que é que ele está querendo dizer. O que reafirma esse fato, que Marcos escreveu a um público de gentios, formado por gentios. Mas vejam, mesmo assim, mesmo escrevendo a um público formado por não-judeus, para Marcos é incontornável. Se nós quisermos entender o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos recorrer ao Antigo Testamento. Nós precisamos recorrer às antigas profecias. E é isso, irmãos. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo. Foi ele mesmo quem disse: importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo no Antigo Testamento, irmãos, aponta para Cristo. E é por isso que, citando profecias do Antigo Testamento sobre o mensageiro João, que Marcos começa assim o seu evangelho. Então notem o que nós aprendemos aqui. A nossa salvação em Cristo faz parte de um plano eterno, perfeito, pré-determinado. Deus nos ama eternamente. Deus traçou um plano eterno antes da fundação do mundo e nos incluiu nele. E no momento pré-determinado, ele enviou seu Filho para começar a consumar o que ele já havia prometido em todo o Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus aparecer. O que ele já havia prometido lá no Éden, em Gênesis 3,15, que um descendente viria para pisar a cabeça da serpente. Tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu conforme está escrito. E aí, meus irmãos, sabe o que isso nos ensina? Sabe como isso se aplica à nossa vida hoje? Se foi assim com essa obra tão grandiosa, a obra da redenção, não será assim com todas as outras promessas de Deus? Ele não cumprirá todas as outras promessas que fez em sua palavra, se ele cumpriu essas promessas tão grandiosas que apontavam para a vinda de seu Filho? Deixe-me dar exemplos. Não será assim com aquelas promessas que garantem que o seu povo é sustentado por ele? Que o seu povo será sempre suprido por ele? Não será assim com todas as outras promessas que garantem que o seu povo, apesar das dificuldades, terá sempre o Senhor ao seu lado?
Não será assim, meus irmãos, na tua vida? Se Deus cumpriu as grandiosas promessas que apontavam para o plano eterno de redenção, Ele não cumpriria as outras, que garantem que Ele está contigo, que você não tem que temer, desanimar, que você não precisa ter medo do dia de amanhã, que você pode descansar nele, porque Ele dá o pão aos seus amados enquanto esses dormem. Deus cumpre promessas. A história de Jesus é a maior demonstração disso.